Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero ler aqui um versículo que eu estava meditando hoje nesse assunto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João subiam juntos ao templo para orar, e eles curaram pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo. Eles curaram um coxo de nascença que vivia ali pedindo esmola, E a própria família do coxo colocava ele ali na porta do templo para pedir esmola. A própria Bíblia diz, no versículo 2, que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. E todos os dias a família colocava ele ali para pedir esmolas aos que entravam. E em certa ocasião, foi entrando Pedro e João, dois homens que andaram com Jesus, que aprenderam de Jesus, que viram Jesus realizar grandes milagres, sinais e maravilhas. Viram Jesus curar bastante enfermos, ressuscitar até mortos. E Jesus tinha garantido na sua promessa que eles fariam coisas maiores do que o que Jesus realizou. Então eles, ao entrarem nesse templo, na porta, eles viram o paralítico, o qual estava pedindo esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, no coxo, disseram, olha para nós. E quando o paralítico olhou para Pedro e João, que estava indo orar, Pedro dirigiu a palavra para aquele homem e disse a ele: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Imediatamente o homem saltou, que Pedro tomou ele pela mão e ergueu e colocou ele de pé. E a Bíblia diz que ele, saltando, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O paralítico, o ex-paralítico, que não era mais paralítico, Ele agora era um ex-paralítico, agora estava curado, em perfeito estado de saúde, dentro do templo. As pessoas que viram esse milagre acontecer, o povo que viu esse milagre acontecer, se apegou a Pedro e a João, se uniu, se juntou, correu para perto de Pedro e João, que todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão, versículo 11, capítulo 3. E quando Pedro viu isto, o que eu acho interessante é essa palavra, esse texto, esse versículo, que a Bíblia diz, e serve de ensino para nós, que quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro aqui, ele cortou pela raiz toda possibilidade de idolatria à sua pessoa e também a João. Pedro disse: por que vocês estão olhando para nós como se fosse
pela nossa própria virtude, né? Ou pela nossa própria santidade, que fizéssemos andar este homem. Porque vocês estão olhando para nós, porque vocês estão admirados, porque vocês estão pensando que foi porque temos capacidade, ou porque temos virtude para fazer isso, ou porque somos melhores, mais santos, perfeitos, ou pela nossa própria santidade fizemos andar este homem, né? Aí Pedro aponta quem foi o autor do milagre, né? Ele diz que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, uma perfeita saúde. Pedro apontou aqui para a multidão o autor do milagre. Foi o próprio Jesus que foi ressuscitado, né? E ele disse para a multidão: por que vocês estão olhando para nós, como se pela nossa própria virtude ou pela nossa própria santidade a gente fizesse andar esse homem? Pedro aqui cortou toda a possibilidade de idolatria que alguém poderia ter a ele, achando que ele fosse alguém demasiadamente importante para realizar determinado milagre. E isso deixa um grande ensino para mim, para nós e para você também, né? Que muitas das vezes elogiamos ou colocamos os homens em um nível de santidade, um nível elevado, e achamos que tais homens realizam as obras de Deus porque têm mais santidade, ou mais virtudes, né? Ou mais capacidade, onde na verdade quem realiza todas as coisas é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Pedro deixou claro aqui no capítulo 3 de Atos que o milagre realizado na porta chamada Formosa foi feito através do poderoso nome de Jesus. A fé no nome de Jesus realizou aquele milagre. Não foi a sua capacidade, não foi a sua virtude, nem foi a sua santidade, como ele mesmo falou no capítulo 3, o versículo 12. Hoje, quando vemos alguém realizando um milagre através do nome de Cristo, muitos de nós que dizemos ser cristãos, evangélicos, queremos idolatrar aquela pessoa ou colocar aquela pessoa em um nível mais elevado, porque foi usado por Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, para realizar uma cura, realizar um milagre, fazer algum feito extraordinário ou maravilhoso na obra de Deus. Então, às vezes extrapolamos o nível do elogio. E nós temos visto muito isso nos dias atuais, não é? Principalmente lideranças. Não é que devemos desrespeitar as lideranças das igrejas, né? Chamadas de lideranças eclesiásticas. Os líderes devem ser honrados, respeitados, valorizados, são dignos de nossa obediência, desde que o que eles ensinem os ensinos estejam pautados dentro das Escrituras. Então temos que obedecer os nossos líderes, nossos pastores, desde que o que eles ensinam
seja bíblico. Amém, irmã Aminadab Santos? Só que nenhum líder religioso cristão, por mais extraordinário que a sua obra seja, por mais elevada que seja a sua obra, o seu trabalho, o seu labor na obra de Deus, por mais dons espirituais que determinadas pessoas têm dentro da obra de Deus, nenhuma dessas pessoas devem ser vistas como alguém superior no sentido de santidade mais elevada ou ter mais que seja digna de ser adorada. Nenhum. O próprio Pedro não aceitou. Pedro, quando viu a multidão olhando para ele, ele disse logo: por que vocês estão olhando para mim? Quando Pedro foi na casa de Cornélio pregar o evangelho de Cristo, Cornélio, quando viu Pedro, se dobrou diante de Pedro, se ajoelhou. Pedro pegou Cornélio pela mão, levantou ele e disse: levanta, porque eu também sou homem. Levanta, porque eu também sou homem. Cornélio estava dizendo: o único digno de ser adorado é Jesus. Eu sou feito da mesma matéria que você, de carne e osso. A única diferença é que eu conheci a graça de Cristo e você vai conhecer também. Então, na cura do paralítico, que foi um grande feito, é um milagre extraordinário, é algo sobrenatural. Deus usou Pedro e João, mas nenhum dos dois aceitaram que a multidão os idolatrasse. Nenhum dos dois aceitaram que a multidão olhasse diferente para eles. Hoje em dia, muitos líderes ou muitos servos de Deus que recebem de Deus o dom ou determinado dom espiritual, e pela misericórdia Deus usa, ou Deus já usou, aí começam a receber demasiados elogios, demasiadas admirações, e às vezes esses elogios ele desce ao coração do homem e faz com que o homem fique soberbo, fique orgulhoso, fique prepotente, se acha que é melhor, ou que é mais perfeito, ou que está em destaque, né? E Pedro dá um ensino para nós. Pedro nos ensina a não receber glória de homens. O apóstolo Pedro nos ensinou a não receber glória de homens, quando na verdade o talento não é seu, o dom não é seu, a virtude não é sua e o poder não é seu. Se Deus te usa em determinado dom espiritual ou dons ministeriais, se Deus te deu alguma capacidade espiritual ou sobrenatural, quando alguém olhar para você diferente, quando alguém tentar te elogiar, quando alguém tentar te colocar em um nível mais elevado que outros, sempre aponte para o verdadeiro autor das obras, o verdadeiro autor do milagre, que é o próprio Jesus. Nunca aceite, nunca receba a glória de homens, nunca aceite elogios demasiados. Lógico que elogios são bíblicos, né? Não é pecado ser elogiado, mas a Bíblia diz que o homem ele é provado pelos elogios. E eu acredito que o elogio ele já derrubou mais pessoas do que as críticas. Porque quando somos criticados, quando alguém fala mal de nós, quando alguém desclassifica o nosso trabalho, a gente fica quebrado, a gente fica humilhado, a gente vai buscar ao Senhor, a gente chora, a gente se quebranta. E quando alguém só nos elogia, né, nos bajula,
nos coloca numa posição que não merecemos, podemos ter a tendência de acreditar e de pegar aqueles elogios e de se achar alguém superior. Ou quando estamos em um determinado lugar com outras pessoas, podemos nos considerar melhores e mais capazes do que outros, quando na verdade Deus nos usou pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua compaixão, né? Então que aprendamos com Pedro, tanto a não receber glória de homens pelos talentos e pelos dons que Deus nos dá, quanto a não idolatrar homens que Deus usa, né? Tem muita gente que idolatra um pregador, um cantor, uma cantora, e coloca aquela pessoa, né, num nível elevado, como se aquela pessoa fosse alguém sobrenatural, alguém no nível de um ser angelical, onde na verdade não é. Todos estão sujeitos às mesmas paixões, como a Bíblia diz que o profeta Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Todos estão sujeitos a fracassos, a quedas, tropeços, falhas. Por mais elevado que o homem esteja espiritualmente, ele não deixa de ser homem, ele não deixa de ser um ser humano, ele não deixa de ser uma criatura, mesmo sendo filho de Deus, mas ele é limitado. E deve reconhecer isso. Essas pessoas devem reconhecer isso. Quando o homem deixa de reconhecer isso e ele se acha prepotente ou superior, né, como era o caso dos fariseus, que se achavam mais santos e melhores, e Jesus mesmo disse que eles se achavam mais santos e melhores do que os outros homens. Na verdade, eles já estavam podres por dentro, né? E muitas das vezes as pessoas se acham em um nível superior, mais elevado, só porque tem de Deus um talento, ou 2 ou 3, ou porque tem de Deus dons espirituais, e acha que isso credencia ele a ser melhor, mais santo ou mais perfeito do que alguém, onde na verdade não é. É tudo fruto da graça soberana de Deus. Deus é soberano, e a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo ensinou lá em Coríntios, que o Espírito Santo distribui os seus dons como ele quer, como lhe apraz. E às vezes o Espírito Santo dá dons a pessoas que na nossa ótica de enxergar, aquela pessoa não merecia, não seria digno daqueles dons. E na verdade, as pessoas recebem os dons pela misericórdia de Deus, de acordo com a necessidade da igreja. Deus, quando dá os dons e quando oferta o dom a alguém, é para atender à necessidade da igreja e não para afofar o nosso ego e nem para nos colocar em um nível superior aos demais irmãos. Todos nós precisamos um dos outros, somos membros um dos outros. As pessoas gostam de citar que nós somos membros do corpo de Cristo, mas a Bíblia também diz que nós somos membros um dos outros. Nenhum membro sobrevive sozinho sem o auxílio de outro membro. Se o corpo não estiver ligado um ao outro, os membros não estiverem ligados um ao outro por meio das juntas e medulas, né, e ligamentos, esse membro, ele separado do corpo, ele morre e apodrece. Então, que cada um de nós reflita na palavra de Deus nesta noite
Que Deus continue ajudando e abençoando a cada um de nós. E lembrando sempre que devemos ser humildes e aprender o ensino que Pedro ensinou para nós com as suas atitudes, né? Porque olhais para nós como se pela nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Pedro estava dizendo: não fui eu que curei esse homem, não fui eu que curei o paralítico na porta do templo, não foi a minha santidade e nem foi a minha virtude. Quem curou ele foi Jesus Cristo. Jesus curou ele. A fé no nome de Jesus curou este homem que vocês estão vendo diante de vós. E com isso desarmou os corações idólatras que já estavam ali querendo colocar Pedro como alguém, né, superior ou idolatrar Pedro. E que os homens de Deus aprendam, que todos os homens de Deus aprendam a não receber idolatria, porque muita gente gosta de ser bajulado, muita gente gosta de ser idolatrado, muita gente gosta que a multidão esteja ovacionando, né? E muita gente sobrevive disso. Se alguém deixar de elogiar, ele morre, porque o ego dele tem que estar lá nas alturas. Mas que você aprenda de uma vez por todas que quem realiza as obras na tua vida, no teu ministério, através de você, é Jesus. Você não tem virtude nenhuma própria. Você não tem santidade suficiente para curar um paralítico, para levantar um morto. Ninguém tem. O que recebe, recebe de Deus. E Deus é o verdadeiro autor de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos.